Universidade do Porto estamos a trabalhar também na atividade 3, na atividade 2, para a produção dos ácidos gordos voláteis a partir das águas residuais e, como os intervenientes anteriores explicaram, à saída do fermentador é obtida uma solução, uma corrente que tem uma mistura de ácidos gordos voláteis. A composição dessa mistura não é adequada para ser vendida às empresas que vão utilizar estes produtos como produtos de valor de alto valor acrescentado. E então é necessário, posterior ao reator de fermentação, desenharmos um processo de separação que, para se obter cada um, ou os ácidos gordos voláteis alvo, nas purezas que podem ser utilizadas pelas tais empresas que vão de comprar o nosso produto. Então, é nessa parte da purificação dos compostos que entra a Universidade do Porto. À saída do reator de fermentação, é necessário fazer primeiro uma etapa de separação dos ácidos gordos voláteis da solução através de uma etapa de microfiltração ou ultrafiltração que tem como objetivo reter os sólidos suspensos, essencialmente, e depois, de seguida, teremos uma etapa de purificação dos ácidos gordos. Aqui na Universidade do Porto nós estamos a desenhar o processo de separação em duas etapas, que são as etapas que estão marcadas aqui à volta do quadrado azul tracejado. A primeira etapa é uma etapa de membranas de nanofiltração ou osmose inversa, que tem como objetivo aumentar a concentração dos ácidos gordos voláteis, ou seja, nós vamos retirar essencialmente solvente, a água, e obter uma corrente que já está a uma concentração mais elevada do que a que sai do reator de fermentação. Mas mesmo assim ainda não temos a concentração desejada para que seja possível utilizar este produto. Então, a seguir, é preciso usar uma segunda etapa de purificação, que é baseada em processos de adsorção, que vai fracionar os ácidos de forma a obter aquele que nós identificamos como ácido alvo, ou seja, os que são produzidos em maior quantidade conforme os ajustes das condições de operação do reator de fermentação, e também aqueles que trazem mais valia económica. E então, o objetivo final será o desenho, o projeto de um processo integrado de separação que permita rentabilizar as correntes que saem do reator de fermentação. A primeira etapa é o estudo a nível laboratorial de cada uma destes processos de separação, membrana e adsorção, para que nos permita obter dados fundamentais de cada uma destas etapas, de forma a que nós depois possamos desenhar um modelo matemático de simulação do processo que nos permita desenhá-lo à escala industrial. Então, para isso, estamos inicialmente a fazer a análise de cada uma destes processos de forma separada, a nível laboratorial. No slide seguinte, vemos a nossa instalação de membranas que temos aqui no laboratório, que é composta por uma caixa que tem uma célula superior e uma célula inferior, e no meio é colocada uma membrana. Quer amostras preparadas por nós de misturas de ácidos ou amostras enviadas pela cetácua resultantes do fermentador, são alimentados de um dos lados desta caixa, e a membrana, que serve como uma barreira, vai deixar passar para o outro lado, preferencialmente, uns compostos relativamente a outros, e então obtemos do outro lado uma corrente com uma composição diferente. Então, slide seguinte. Nós começamos por escolher, face à composição vinda dos reatores de fermentação, começamos por escolher quais as membranas que seriam mais adequadas para o objetivo pretendido de concentração inicial das nossas correntes de ácidos gordos voláteis. Selecionamos algumas destas membranas e agora, para poder desenhar o processo a nível industrial, precisamos de caracterizar as membranas, saber como é que elas operam, que caudais, que seletividades, que permeabilidades, que valores
de separação é que nós conseguimos obter com cada uma destas membranas e com isto escolher a adequada para ser instalada num processo industrial. De seguida, precisamos de olhar para a parte da adsorção, para a segunda parte em que na corrente que sairá das membranas, que já está mais concentrada nos ácidos, mas que ainda não tem a pureza pretendida, vamos ter que utilizar o tal processo de adsorção para conseguir obter a pureza que nos permite vender o produto. O processo de adsorção é um processo que utiliza um sólido, que nós chamamos um adsorvente, que consegue reter mais facilmente uns compostos relativamente a outros. Ou seja, quando nós colocamos a solução da água aquosa que tem os diferentes ácidos, no sólido vão ficar retidos preferencialmente uns compostos relativamente a outros. E esse processo, esse fenómeno, permite-nos fazer a separação dos compostos. Nós, para fazermos o desenho do processo industrial deste tipo de processo, precisamos também, como na parte das membranas, de começar por obter dados fundamentais, por exemplo, do equilíbrio da adsorção, de que quantidade é que nós conseguimos reter em cada um dos sólidos, de cada um dos ácidos que temos na mistura, e para isso fazemos experiências em adsorvedor fechado, que é a imagem que aparece aí do lado esquerdo, em que nós colocamos frascos com os ácidos e com as diferentes amostras de sólidos e vamos verificar que quantidade é que conseguimos reter. Mas isto é um processo fechado, portanto que é feito por partes, e o nosso que queremos instalar a nível industrial será algo contínuo que nos permita obter a produção ou a produção dos ácidos de forma contínua. Para isso precisamos de utilizar leitos fixos, ou seja, colunas que estão empacotadas, que estão com o sólido dentro das colunas e para que seja feita a produção contínua dos ácidos. Então, se nós tivermos uma solução inicial e alimentarmos a coluna, aqueles compostos que ficam mais facilmente retidos no tal sólido, no adsorvente, não avançam para a saída da coluna e nós conseguiremos obter aqueles que são menos absorvidos, ficam menos retidos, puros na outra extremidade. E estas colunas de adsorção são a base para um processo contínuo de separação. Então, nós vamos começar por fazer experiências em adsorvedor fechado, seguida experiências em leito fixo, que nos permitem depois validar os modelos matemáticos que vão ser usados para o desenho do processo industrial. Seguinte, por favor. Nós começamos também, com base nas composições dadas pela CETAQUA, por escolher diferentes adsorventes, portanto, os tais sólidos que nós usamos nas colunas. Temos aqui a imagem de 2 exemplos e então a metodologia experimental a seguir será a determinação do equilíbrio da adsorção das isotérmicas e da cinética, que é para sabermos quanto é que conseguimos reter. Depois fazer tais experiências em leito fixo, que nos permitem descrever balanços de materiais que conseguem descrever o funcionamento de uma coluna de leito fixo e, com isto, ter a base para a simulação do processo a nível industrial. Nós já começamos, seguinte, por fazer alguns resultados ou algumas experiências das isotérmicas de adsorção para os ácidos-alvos que foram identificados pela CETAQUA e temos aqui alguns exemplos dos resultados que já obtivemos, ou seja, nestes gráficos, o que é dado em milimol por grama será a quantidade das moles, a quantidade de cada um dos ácidos que nós conseguimos reter por grama do sólido, em função da sua concentração no fluido que sairá da primeira etapa das membranas. Neste caso, nós vemos que as duas resinas que estudamos aqui apresentam maior capacidade de absorção para o ácido hexanoico e, portanto, o que nós temos que agora é que determinar quais os materiais que vão ser mais adequados para obter os ácidos identificados como ácido-alvo. No slide seguinte, penso que tenho mais 2 exemplos de isotérmicas
exatamente, em que já conseguimos, por exemplo, aqui na Amberlip de SAD4, obter mais separação, não só pelo ácido hexanoico, mas sim também separar os restantes. Por exemplo, o ácido acético será o menos retido, que nos permite, na tal funcionamento em coluna de leito fixo, obtê-lo de forma pura. E, portanto, são estes os estudos experimentais que estamos a fazer no LSR e LCM.